Amém. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 40, diz: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus? Nós vamos percorrer um pouco esse texto para ver a graça e misericórdia do nosso Deus, que há de nos acrescentar. Aqui diz que ouviram aquilo de João, né? E haviam seguido a Jesus. Aquilo que, quando Jesus apontou, quando João Batista apontou dizendo assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse isso, dois discípulos, João Batista tinha muitos, mas dois discípulos de João Batista disseram assim: como é que é? Ah, é aquele ali? Então, João, muito prazer em tê-lo conhecido, mas eu tenho que seguir meu caminho. É ele, né, João? Tem certeza? Tenho, é aquele ali. Eu falei: então tá jóia, João, é ele que a gente vai seguir. Então foram seguir Jesus. Era a lógica. João Batista, né, não estava pregando que ninguém tivesse que ficar com ele. Estava pregando que o Cordeiro de Deus havia de se manifestar. E era ele que deveria ser seguido. João falou: ele tem a primazia. Ele já existia antes de mim, né? Então, tá tudo certinho, mas muita gente ficou lá com João Batista o tempo todo. Até depois, tempos depois que João Batista foi jogado na prisão, ainda tinha muita gente seguindo João, sem ter entendido ainda quem era Cristo, o Senhor Jesus. Mas vamos seguir o nosso texto. Diz que ele achou primeiro seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Um detalhe, irmão, que nós queremos ver aqui é a sequência do que é o cristianismo, né? Um tem um encontro com Jesus, a seguir leva outros para também terem um encontro com Jesus. Todavia, você não pode apresentar ninguém que é estranho. Se você não conhece bem alguém, você não apresenta esse alguém, não sai apresentando, está aqui fulano, não. Você precisa conhecer, não é verdade? Para você depois poder apresentar. Essa apresentação, normalmente, ela é para gerar uma certa afinidade, uma certa intimidade. Então, era necessário que realmente se conhecesse Jesus para dar sequência à apresentação de Jesus a outras pessoas. E para conhecer Jesus, a própria palavra já diz, tinha que ter conhecimento, né? O conhecer não é um aspecto físico, é uma série de fatores que giram em torno da personalidade, da filosofia de vida, vamos assim dizer, do Senhor Jesus. Então, no verso 42, levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? Algumas versões dizem: tu és Simão, filho de João, mas isso aí passa em branco, não faz a mínima diferença. Mas aqui vemos o que? Tu és, veja bem que Jesus mal bate os olhos em Pedro, recebe um discernimento, recebe uma revelação, e já vai dizendo: ó, tu vai ser chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Outras versões dizem que quer dizer Pedro, que significa pedra. Então Jesus já bateu os olhos em Pedro, no Simão aqui, e já viu o futuro dele, que ele seria uma rocha de edificação, que ele seria a coluna da sua igreja, né? Seria uma das pedras fundamentais para o princípio da igreja. Irmão, quando Jesus bate os olhos em você, ele já sabe o que você pode ser lá na frente. Ele já projetou o seu futuro, entende?
Deus não vai projetar o seu futuro, Ele já projetou. Quando você nasceu, vou logo pegar o bem profundo, desde quando você foi concebido na madre, lembra do que foi dito a Jeremias? Antes que te formasse na madre, eu te conheci. A onisciência tremenda de Deus. Ou seja, Deus, o seu nascimento é um projeto de Deus. Agora eu quero que você pare e pense. Você está levando uma vida, eu estou levando uma vida, todos nós estamos caminhando. O projeto de Deus, quando nos permitiu ser concebido e vir à existência, será que o projeto de Deus era esse no qual nós estamos incluídos? Ou será que é só esse no qual hoje nós estamos incluídos? Esta é a nossa luta, é a minha particular. Eu seria uma pessoa eternamente frustrada se eu chegasse lá na eternidade e Jesus dissesse assim: olha, eu tinha isso e isso para fazer contigo, mas não pude, você não alcançou, você não entendeu, você não permitiu. Essa revelação eu nem quero ouvir. Ela me deixaria eternamente frustrado, decepcionado. Mas hoje aqui na terra, eu sei que Deus traçou um plano para a minha vida. Ele é glorioso. Ele é plano de curar enfermos, expulsar demônios, fazer maravilhas em nome do Senhor. Ele é plano de denunciar a mentira, exaltar a verdade. Ele é plano de desafiar os falsos deuses e glorificar Jesus Cristo. Ele é um plano tremendo de levar o conhecimento da verdade a povos, tribos, línguas e nações. É um plano de mostrar a soberania da igreja, é um plano de mostrar que Jesus Cristo é Senhor, é um plano de mostrar que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o único Senhor, que é o único Deus e é o Deus da Bíblia. Este é um plano na minha vida e é um plano na sua vida. Então, Jesus bateu os olhos em Pedro, viu assim: esse camarada, ele é uma rocha. Mesmo que eu sei que ele vai me negar, né? Vamos assim imaginar que Jesus também já tinha recebido esta revelação. Mesmo que ele vai me negar, já estou vendo que ele vai ser uma rocha. Meu irmão, Deus está olhando para você, e o que ele está dizendo? Aquele ali vai ser a glória do meu evangelho na terra. É isso que Jesus está dizendo a seu respeito? Ou Jesus está olhando para você e está dizendo assim: aquele ali vai ser mais um fracassado, que eu investi e não vai dar em nada? O que Jesus está dizendo a teu respeito? Irmão, faz o seguinte: empenha-te de tal maneira, esquece qualquer conceito, diga para si mesmo: eu vou ser o melhor que Deus tem na terra. Coloca isso na tua cabeça, irmão. Deixa isso entrar nos teus sentimentos. Deixa isso entrar na sua vida. E diga: eu vou ser o melhor que Deus tem na terra. Eu te pergunto, você conhece o caminho da oração? Você conhece a verdade da palavra? Sabe onde está a verdade para estudar, meditar, conhecer? Você sabe? Você tem, como se diz na gíria, a faca e o queijo na mão? Então você tem tudo para ser o melhor de Deus na terra. Quando Jesus te trouxe para esta caverna aqui, Ele estava olhando para você e vendo você como um bom, como um melhor, como alguém que Ele poderia contar, investir. Não deixa que esse projeto fique frustrado. Aí diz ainda no verso 43, no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha só que responsabilidade. Filipe achou Natanael no verso 45 e falou que tinha encontrado quem?
aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas. Que responsabilidade! Irmão, sabe quem é Filipe? Filipe sou eu, Filipe é você. Nós temos responsabilidade. Olha o que Filipe está dizendo: eu vou guiar vocês para o que é certo. Eu vou guiar vocês exatamente para aquele de quem Moisés falou e de quem os profetas profetizaram. Eu vou guiar vocês para o que é certo. Irmão, e lá vou eu de novo. Irmão, guie as pessoas para o que é certo. O teu Jesus, o Jesus que você serve, ele não é assembleiano, compactuado com política. Cuidado para onde você vai guiar as pessoas. O teu Jesus não é mais um inútil que não expulsa demônio, não cura enfermo e não tem autoridade. O teu Jesus não é o que tem uma palavra submissa a outra palavra. Não, a dele é soberano e todas as outras têm que se curvar a dele. Guia as pessoas porque é certo. Mas como que você vai guiar as pessoas porque é certo? Filipe guiou, não guiou? Guiou. Mas por quê? Ele conhecia o que Moisés havia escrito e o que os profetas haviam profetizado. Você conhece o que está escrito? Você conhece o que o Espírito Santo tem revelado? Então guie as pessoas para o que é certo. Tem muita coisa por aí que parece, mas não é. E onde nós estamos? Que tecla é essa? É a tecla do conhecimento. Porque muitas pessoas transferem a responsabilidade de si para outros. Ah, sim. Tem gente que diz assim: eu vou levar aquela pessoa lá na igreja para ouvir o pastor pregar. Jesus está dizendo: leva para lá porque contigo eu não posso contar mesmo, né? É um servo inútil. Só posso contar contigo para carregar pessoas, mas não posso contar com a tua boca. Vamos mudar essa história hoje? Essa história tem que ser mudada, irmão. Sacerdote é o que abre a boca e fala das grandezas de Deus. Essa história tem que ser mudada. Ah, aquela pessoa precisa ouvir aquilo que o pastor prega. E você? Se a pessoa chegar aqui na igreja, vai ouvir de quê? Não é de Bíblia? Ué, e você não tem condições de falar de Bíblia? Tem que ter. Então, veja que Moisés escreveu na lei e os profetas profetizaram. Vou guiar você para lá. Então, meu irmão, tome cuidado para que você não seja apenas alguém de levar pessoas para a igreja. O projeto de Deus é que você leve pessoas a Jesus. É diferente? Claro que é diferente. Ah, Jesus está na igreja, a igreja é Jesus? Sim. Mas você pode fazer uma pessoa herdar o reino de Deus sem sequer ela nunca pisar aqui na igreja. Sim ou não? A igreja é um organismo físico ou espiritual? O reino de Deus tem parede, tem fronteiras e barreiras? Não, Jesus disse: ide por todo mundo. E a Escritura diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde está Deus? Está aí, na sua vida. Você é templo do Espírito Santo. Então, lembra que Pedro não tinha uma igreja para guiar ninguém, mas quando ele olhou para aquele coxo na porta do templo, na porta formosa, ele disse: olha para o templo. Olha para nós. Está entendendo, meu irmão? A futura geração desse ministério será uma geração valente e ousada, para dizer na cara de quem quer que seja: quer Deus? Olha para mim. Este é o projeto de Deus com este ministério. Quem alcançar, alcançou. Quem não alcançar, não alcançou. Mas que Jesus está esperando, né? Em termos, porque está esperando a posição de cada um, porque cada um tem o seu tempo. Esta é a realidade. Então, meu irmão, para de ser alguém guia turístico,
Ah, eu conheço uma igreja, vou te levar. Não, eu conheço Jesus, vem cá que eu vou te apresentar ele. Esta é a filosofia deste capítulo aqui. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Você conhece a lei? De quem escreveram os profetas. Você conhece as profecias? Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Entende? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa é a dúvida de todas as pessoas. Elas sempre têm alguma dúvida. Elas sempre têm alguma barreira, alguma pedra para ser removida. E existem maneiras, revelações que Deus dá para jogar por terra as pedras, sejam do orgulho, da vaidade, as pedras das dificuldades que as pessoas encontram. Sempre existe uma maneira de Deus agir, desde que Ele encontre um servo com quem possa contar. Existem várias maneiras de Deus agir, mas você tem que saber que maneira Deus quer agir contigo, como Ele quer contar com a sua vida. Não é você se esconder em uma maneira traçada por si mesmo. Aí então, esse aqui, meu irmão, é um detalhe interessante. Esse vem e vê hoje não é a realidade. Muitas pessoas estão dizendo assim: ah, tem alguma coisa boa em tal lugar? Às vezes você fala do ministério, você fala da palavra, você fala de uma visão espiritual, e as pessoas apenas estão dizendo: ah, isso aí não é uma coisa boa. Enfim, há uma crítica semelhante à de Natanael, que há 2 pontos que eu quero ressaltar sobre a vida de Natanael. Primeiro ponto, que Filipe diz assim: vem e vê. Hoje eu diria: não, vai orar. Não vem ver nada. Amém? Vai orar. Hoje é o que você tem que muitas vezes dizer para as pessoas. Quer saber onde está a verdade? Vai orar. Que aquele que responde à oração não mente, não engana, não confunde. Vai orar. Outro dia aí, ó, são vários os relatos de pessoas que têm feito desafio a respeito de organizações que não servem a Deus. E nós temos jogado desafios tipo assim: olha, vou orar para Deus te dar um sonho. Aceita? Aceito. Depois a pessoa diz: eu tive um sonho. Ora para Deus dar resposta. Quando a pessoa vem no dia seguinte: eu orei e Deus falou comigo. Então hoje nós usamos essa filosofia. Quer saber onde está a verdade? Não vem ver como está escrito aqui, mas vai orar. Tem que orar. Por quê? O vem ver aqui era físico. Jesus estava manifesto em carne. Mas o vem ver hoje não é mais físico, é espiritual. A única maneira de se ver Jesus Cristo hoje é pela palavra e pela oração. Hoje não apresentamos um Jesus carnal. Por isso que não adianta só carregar a pessoa para dentro da igreja. Ela não vai ver Jesus. Ela tem que sentir Jesus saindo de você. Aí aqui, Natanael, Jesus depois vai dizer assim, no 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ora, como não há dolo? Dolo quer dizer engano, não há engano. Ou seja, em quem há sinceridade. Mas ele está duvidando. Ele está duvidando porque tinha conhecimento. Falou, como é que é? De Nazaré? Não. De Nazaré não tem nada escrito por Moisés. De Nazaré não tem nada dito pelos profetas. De Nazaré não tem história para sair nada de Nazaré. Ele estava certo. Porque nenhum profeta ia se levantar de Nazaré. Mas Jesus era de Nazaré? Não. De onde era Jesus? Belém da Judéia. Só que como ele passou toda a sua infância em Nazaré, chamavam ele de Jesus de Nazaré, o Nazareno. Morou para aquelas bandas muito tempo. Só que Jesus não era de Nazaré. Então, Filipe, Natanael,
questiona como de Nazaré pode vir alguma coisa boa no sentido de que está sendo dito por Moisés e pelos profetas. Não pode ser de Nazaré. Mas quando Jesus olha para ele e diz assim, está aí um homem em quem não há engano, está aí um homem em quem há sinceridade. Entende, irmão? Tem pessoas que têm conhecimento e a sua pregação a respeito de Cristo tem que ser perfeita, para que o Espírito Santo trabalhe sobre ela e convença quem quer que seja do que for necessário. Mas o Espírito Santo não trabalha sobre equívocos, enganos, nem mentiras. Então a mensagem tem que ser correta, certa, perfeita, para que o Espírito Santo haja na sua grandeza. Aqui, Natanael vem com a sua dúvida, mas vem ver. Jesus diz, está aí um verdadeiro, em quem não há engano, um homem cheio de sinceridade. Aí no 48 disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Irmão, é como nós dizendo, Jesus, de onde tu me conheces? Ele conhece. Ele espera o melhor momento de se revelar a nós, mas que Ele está com os olhos postos sobre nós, o tempo todo Ele está. Quantos aqui foram livres da morte, mesmo sem conhecer Jesus? Quantos foram livres de acidentes? Quantos foram livres de enfermidades? Quantos muitas vezes puxa, escapei por pouco. Foi a mão poderosa de Deus, mas você nem conhecia Deus. Mas Ele te conhecia. Estava esperando. Foi glorioso. Tantos anos que você viveu sem conhecer Jesus. E cada ano tinha um livramento, cada instante tinha um livramento. O diabo armava os seus laços, ele ia lá e desfazia. Não. Mas ele não te pertence, mas um dia ele vai pertencer. Mas ele não te conhece, mas eu conheço ele. Deixa eu fazer, deixa eu acontecer. Não deixo não, eu tenho um plano. Enquanto ele não conhecer o plano que eu tenho, eu vou guardá-lo. Se um dia ele rejeitar, é diferente. Amém, irmão? Ou seja, não rejeite o plano de Deus, para que Deus não te abandone. Saul rejeitou o plano de Deus, ficou abandonado. Deus preservou você para dizer que tem uma grande obra na sua vida. Deus preservou você para te dizer, 1000 já caíram ao teu lado, 10.000 já caíram à tua direita e tu não foi atingido. Para hoje ouvir que Deus tem um grande plano. E que se você dobrar os joelhos e ter comunhão com Ele, Ele vai te revelar coisas profundas e escondidas que vão fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Ele tem um rancho dos profetas passando, um rancho que você não sabe, mas Ele vai te dizer para entrar nele. Você não conseguiria saber que o rancho dos profetas ia passar, mas Ele te tem apontado. Entende essa mensagem? Você já entrou no rancho dos profetas, irmão. Você já profetizou. Agora, deixa que você seja mudado num novo homem. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não deixe que os outros olhem e te vejam nova criatura. Isso não é o mais importante. O mais importante é se você se olha e se vê uma nova criatura. Porque se você não se vê uma nova criatura, meu irmão, não espere que ninguém te veja. O primeiro a ver a transformação na sua vida tem que ser você mesmo. Porque a sua transformação não acontece por fora, ela começa por dentro. Se você não viu, ninguém mais verá. Se você não percebeu a mudança, ninguém mais vai perceber. Então, Natanael, pode vir alguma coisa de Nazaré? Vem ver. Vem ver. Chame as pessoas para ver, meu irmão.
Fale desse Deus grandioso que está na tua vida. Chame eles para a oração. Chame eles para a evangelização. Chame eles para o estudo bíblico, que eles vão ver a grandeza do Deus que está na tua vida e vão ter que reconhecer que você é diferente. Chame eles para ver. Começa a falar dos mistérios da palavra que Deus tem te revelado. Começa a abrir em Apocalipse e a dar aula para eles. Começa a mostrar os símbolos, começa a mostrar os números, começa a mostrar as revelações profundas. Chama eles para ver a grande obra que Deus tem feito na sua vida. Eles vão ficar impactados com o teu Jesus, que é diferente dele. E Jesus diz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Por que Jesus diz verdadeiro israelita? Porque tinha muito israelita falso, mentiroso e hipócrita. Semelhança com os dias de hoje? Claro, total. A expressão hoje seria assim: eis aí um verdadeiro crente em quem não há engano, não há mentira. Porque tem muito falso crente. Falsos pastores, falsos doutores, falsos mestres, como está profetizado. Aí então, disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Outras versões dizem, estando tu assentado debaixo da figueira. E diz a tradição judaica que o povo costumava ir para debaixo da figueira, que é símbolo tanto da divindade quanto da própria nação de Israel, por incidência. E diz que o povo costumava ir para debaixo da figueira para orar. Ou seja, Jesus está dizendo, em outras palavras, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu na intimidade com o Pai, que a figueira representa o Pai, antes de ser símbolo da nação de Israel. Figueira é o Pai, videira é o Filho e oliveira é o Espírito Santo. Irmão, Natanael está perguntando, de onde tu me conheces? Pergunta para Jesus: Senhor, de onde tu me conheces? Ele vai te dizer assim: eu te conheço das lágrimas. Eu te conheço das dores e das aflições. Eu te conheço das angústias. Eu te conheço por guardares a minha palavra e não negares o meu nome. Eu te conheço por andares comigo e negares as coisas do mundo. Eu te conheço da intimidade com o meu Espírito. Agora, meu irmão, se essas coisas não são realidade na tua vida, Jesus vai dizer o seguinte: eu não te conheço. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira, ali na oração. Oração significa intimidade. Jesus conhece todos aqueles que são íntimos do Espírito Santo. Jesus conhece todos aqueles que têm intimidade na oração com o Pai. Aí Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ora, que revelação terrível para um homem que mal está olhando para Jesus. A intimidade com ele debaixo da figueira, o que ele estava fazendo lá, normalmente na sua oração. Quando Jesus fala com ele, dá a ele um entendimento profundo, uma revelação tremenda de coisas que até então ninguém havia dito, nem mesmo aqueles que chamaram ele, Natanael, para ter um encontro com Jesus, ainda tinham dado declarações tão profundas. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas por quê? Qual é o histórico da vida de Natanael? O histórico da vida de Natanael era um histórico de oração, era um histórico de intimidade. Por isso ele recebeu rapidamente uma revelação. Irmão, você quer revelações? Quer entendimento? Quer compreensão? Quer ministério? Como é que vai o histórico da sua vida?
Vai bem? Você tem história? Não é história entre os homens. A história entre os homens, ela é descartável. Como é que vai o seu histórico com o Espírito Santo? Como é que vai o seu histórico com a Bíblia? Como vai o seu histórico com a ousadia do nome de Jesus? Como vai o seu histórico diante de Deus, diante dos homens? Você tem padecido as humilhações diante dos homens, mas sido exaltado por Deus? Como vai o seu histórico? Se o seu histórico for bom, te prepare para receber grandes e profundas revelações. Porque assim disse o Senhor para Natanael. No verso 50, Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Irmão, você tem estado debaixo da figueira? Coisas maiores verás. Você tem se alimentado da Escritura? Coisas maiores verás. Tens testemunhado de Cristo sem se importar em agradar a gregos ou troianos, pai, mãe ou filho, amigo de trabalho, amigo de faculdade? Coisas maiores verás. Esta é a realidade, meu irmão. Natanael tinha uma revelação. Qual era a revelação dele? Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Impactante, tremenda revelação. Mas Jesus disse: coisas maiores verás. Eu te pergunto, você sabe que Jesus é o Rei de Israel? É o Senhor da igreja? É o Filho de Deus? É o Cristo? É o Todo-Poderoso? Jesus está dizendo: coisas maiores tu verás. Está preparado? Tem que ter histórico, irmão. Olha o histórico de Natanael. Ele tem histórico, ele tem vida com Deus. Jesus está dizendo: antes que Filipe te chamasse, Filipe é o evangelista, antes mesmo que esse evangelista te chamasse para cá, eu já te contemplava, já te conhecia na intimidade, homem. E eu já preparei uma coisa: coisas maiores tu verás. Aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Entende, irmão? Deus tem preparado coisas maiores para que tu vejas, para que tu sirvas. Ele disse: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Deus preparou para nós coisas maiores. Jesus não quer só se revelar a nós no básico. Ele é o Mestre, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei de Israel, Ele é o Criador. Meu irmão, essas são filosofias muito fracas ainda para que você contemple as maravilhosas coisas de Deus. Um ministério não vem só porque alguém que diz que Jesus é Filho de Deus. Você não ouve tanta gente dizer isso? Isso faz com que elas alcancem um ministério? Isso faz com que a vida das pessoas mudem? Não. Tem muita gente dizendo que Jesus é Filho de Deus e são até católicos e espíritas. Os padres dizem que Jesus é Filho de Deus. Os pais de santo também dizem que Jesus é Filho de Deus. As filhas de Maria dizem que Jesus é Filho de Deus. Muita gente num país católico diz que Jesus é Filho de Deus. Eu te digo, não é o bastante para mim, não é o bastante para você. Nós, além disso, precisamos de coisas maiores. Então, como essas coisas maiores virão? Essa promessa foi feita porque entrou no cenário o tal Natanael. Então, qual é a história da vida dele? Intimidade com Deus na oração. Eu vi-te aonde? Debaixo da figueira. É isso que nós queremos fazer nessa hora. Vamos entrar para debaixo da figueira agora? Para que Jesus nos veja, para que Jesus nos contemple e prepare um encontro com Ele, em que Ele nos revele coisas profundas e escondidas e diga: eu te vi debaixo da figueira.
Vamos estar orando em nome de Jesus. Engrandeça ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Deixa Ele te trazer à memória tantas coisas. Como Ele te preservou até esse dia. Não despreza isso. Para e ver que se Ele te tirou de onde você estava, é porque Ele queria uma vida diferente contigo. Senão Ele te deixava lá no mesmo lugar, meu irmão, fazendo as mesmas coisas, caminhando da mesma maneira. Você que foi arrancado pela voz da restauração de lugares mortos, hoje o que você tem feito? Como você tem caminhado? O que tem sido diferente na sua vida? O que tem sido diferente no seu dia a dia? Você estava numa igreja que hoje você considera igreja morta. E agora você diz fazer parte da visão da restauração e diz que está numa igreja viva. Mas a sua vida, ela é diferente do que era. A sua ousadia mudou, a sua intrepidez. Fala com Deus nesta hora. Peça mudança, irmão. Jesus diz que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará. Convida Jesus para entrar. Convida Ele para sentar à mesa, para ter intimidade com Ele. Aleluia a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele está chegando. Ele está chegando para falar contigo na intimidade. Fica aí debaixo da figueira. Aleluia. Santo, santo, santo. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Apresente a sua declaração a um único Deus que você conhece. Diga que vai confessá-lo diante de quem quer que seja. Ele tem trazido a revelação. Ele tem te conhecido. Nos caminhos tortos ou retos, Ele tem te conhecido. Mas o meu cálice elevo a Ti, Senhor, bem enchê-lo, faze-o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o Teu poder e a vida transformar. Deus está querendo mudanças. Deus não está querendo mais a sobra do teu tempo. Deus não está querendo mais aquela oração de descaso. Aquela oração do final do dia, não é mais essa que Ele quer a primeira. Ele quer a primazia. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. O Evangelho não é um clube social. O Evangelho não é uma associação. O Evangelho é mudança de vida, mudança de visão. Mas o meu cálice
Elevo a ti, Senhor, cheio faz-o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o teu poder. Vem, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus quer mais o nosso louvor. Deus quer mais da nossa oração. Deus quer mais do nosso tempo. Ele chegou. Ricantos, demantos, decobalavassoricantos. Ele chegou. Ele chegou. Aleluia! Ele chegou! Santo Deus! Ele chegou, meu irmão! Ele chegou! Porque Ele quer mais do seu tempo. Ele quer mais da sua oração. Será que Ele está pedindo muito? Ele quer mais do seu louvor. Ele quer mais do seu coração. Não dá só um pedacinho para Ele não. Ele merece mais. Mas o meu cálice vem enchê-lo, faz-o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o teu poder. Vem, Senhor, minha vida. Aleluia. Hoje nós vamos dar mais do nosso louvor. Vamos dar mais da nossa oração. Ricantos, demantos, decobalavassoricantos. Vamos dar mais do nosso tempo. Vamos dar mais da nossa presença. Nosso Deus merece mais da gente. Aleluia. Hoje a terra vai tremer com o nosso louvor. Os povos vão ouvir que há Deus nesta terra sendo cultuado. Ricantos. Hoje nós vamos abrir o peito para cultuar esse Deus vivo. As casas em redor vão tremer hoje. Vão saber que o Santo, Santo, Santo é cultuado neste lugar. E vão dizer: o Deus desta igreja desceu. Ricantos, demantos. Hoje você vai louvar como nunca. Hoje para você só existe o teu Deus diante de ti. É você e Ele debaixo da figueira. Mas o meu cálice elevo a ti.
Pai Celeste, eu te amo. Pai Celeste, oh Pai Celeste, oh Pai Celeste, veja como teu Deus é tremendo. Ele prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Vê como ele cumpre a palavra dele. Vamos cumprir a nossa também. Veja como ele honra a palavra dele. Vamos honrar a nossa também. Jesus Cristo, eu te adoro. Jesus Cristo, eu te adoro. Jesus Cristo, a Escritura diz que Ele é o Deus vivo que habita no meio dos louvores de Israel. Não diga para Deus que a tua vida tem que mudar. Diga para você mesmo. Espírito Santo, eu te adoro. Espírito Santo, aleluia.
Você sentiu Deus nessa noite? Isso é uma prova que Ele ainda te ouve, que Ele ainda quer ouvir as suas orações, ainda quer abençoar a sua mente, ainda quer te revelar os mistérios profundos, ainda quer te preparar para uma grande obra. Você sentiu Ele aí de perto? Guarda o contato com teu Salvador. Não despreza a figueira, irmão. Sempre que Ele te olhar, Ele tem que te ver debaixo da figueira. Ele está no meio do seu povo. Como é maravilhoso. Santo Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Porque muitas vezes, Senhor, as pessoas estão só ouvindo que está tudo bem, está tudo bem, e é mentira. Se não estamos embriagados do Teu Espírito, não está tudo bem, é mentira. Se não estamos sendo pessoas anormais na sociedade, é mentira que está tudo bem, não está. Se não fazemos diferença, Senhor, não está tudo bem. Se todo mundo nos abraça e nos quer o bem, ninguém nos amaldiçoa, não está tudo bem. Se não nos chamam de loucos, nem de fanáticos, nem de radicais, não está tudo bem. Porque a luz é radical contra as trevas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Obrigado porque o Senhor nos tem trazido a este lugar, ó Deus, não para nos exaltar, mas para nos corrigir. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque muitos que aqui estão nesta noite fizeram as suas orações hoje e tiveram a sua leitura bíblica e derramaram lágrimas diante de Ti, e hoje Tu estás lhe dizendo: eu quero mais de Ti. Oh Deus vivo! Manifesta o Teu braço contra a obra do mal, Deus. Rompe os laços que nos prendem, Deus. Envergonha, Senhor, as covas de Satanás. Agora, Senhor, eu te peço nessa terra, pisando conosco, anjos, arcanjos, querubins, serafins,
espada de fogo desembainhada, para envergonhar as obras do inimigo, os dardos inflamados das trevas, o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Este é o grande dia que o Senhor nos fez. Aquela reunião de Jesus com os seus discípulos representava a igreja. Natanael foi exaltado porque antes de se apresentar na igreja, ele se apresentou a Deus. Meu Deus. Antes de chegar nesse lugar, irmão, chegue à presença de Deus. Antes de vir para debaixo do teto da igreja, vá para debaixo da figueira, irmão. A igreja é lugar de revelação, mas a intimidade é debaixo da figueira. Amado Deus, Deus bendito e eterno, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor. A tua palavra está em nosso meio, o teu Espírito, a tua presença. Os ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna estão conosco. Nós continuamos a te pedir a revelação e entendimento da tua palavra, conforme o que tu queres, Senhor. Dá-nos a tua mensagem a cada dia. És o Deus da intimidade, és o Deus da revelação. És o Jeová Rafá, és Jeová Shalom, és Jeová Nissi, és Jeová Sabaote. És o Senhor da guerra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. És Jeová Shalom e nos diz: aquietai-vos, sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. És a nossa bandeira e nos guia, ainda que pela vereda da morte, pelo vale da sombra e da morte. Nós queremos de ti, Senhor, aprender, contigo andar. Te pedimos nesta noite, ajuda-nos, pois sem ti nada podemos fazer. Deus bendito e eterno, conduz o teu povo, leva o teu povo na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas, guardados na tua onipotente mão, Senhor. Pois antes de ti, Deus, não houve, após nenhum se fará, tu és o único Senhor. E nós assim temos te cultuado, não temos compactuado com os deuses das nações, ó Deus. Não temos submetido a tua palavra a nenhuma outra, Deus. Não temos aceitado que nada reine sobre o teu nome ou sobre a tua palavra. Temos nos levantado contra e temos sido os radicais da terra, e o Senhor nos tem mostrado que é conosco que o Senhor tem contado. O Senhor, inclusive, nos tem mostrado os lugares aonde o Senhor não mais está. E nós continuaremos a proclamar essas coisas, Senhor, doa em quem doer. Não importa quantos inimigos nós venhamos a fazer nessa terra, o que importa é que o Senhor dia a dia conte conosco. Assim, Deus bendito e eterno, nós te cultuamos, te engrandecemos e te agradecemos, porque verdadeiramente sem ti nada podemos fazer. Assim, Deus vivo, leva o teu povo na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas. Pela palavra que o Senhor tem dito, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Assim, ó Deus, nos conduz no retorno aos nossos lares, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus.
A graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, e o grande amor de Deus, nosso Pai, e as preciosas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida daqueles que verdadeiramente querem ser achados debaixo da figueira. Os que assim desejam declaram: amém. Porque a vitória é nossa. Amém. Vamos em paz em nome de Jesus.